Reservado, irmãos, nos últimos domingos, reflexões ricas, né, de uma série sobre a nossa fé, sobre a fé que é muito mais do que simplesmente crer, não é, aliás, simplesmente acreditar. Nós estamos, irmãos, temos observado o quanto a vida de muitas pessoas foram transformadas na narrativa bíblica, não é, por ter de fato esta fé que Deus assim os dotaram. E nós temos também visto que no capítulo 11 do livro de Hebreus, que tem sido o livro mais utilizado nesta série, a carta então dos Hebreus, né, nos ensina, irmãos, muito sobre a fé, nos ensina e nos exemplifica muitas situações ligadas à fé. O autor então fala da definição, da importância da fé e traz também exemplos de homens de Deus que viveram de fato os aspectos da fé, a fé na prática, na vida deles, na vida comum deles. E nós temos então por definição, irmãos, que a fé, ela não é um desejo, ela não é um sonho e nem também uma esperança incerta, mas a nossa fé, a fé a qual nós estamos nos referindo, que a Bíblia fala, é de fato uma convicção, é uma certeza que vai muito mais do que apenas dizer que cremos em Deus. Esta certeza, irmãos, ela é adquirida através da vontade do próprio Deus, que nos dota, nos capacita para uma visão espiritual e também nos capacita a crer que Deus é o nosso Deus, que Deus é o nosso Pai, que Ele é criador de todas as coisas, de que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus e que Cristo é o nosso Redentor, assim como nós cantamos agora, por fim, na música Redenção. O capítulo 11, então, irmãos, nos assegura que é através da fé que nós agradamos a Deus por meio da fé, e pelos nossos frutos nós somos reconhecidos como crentes verdadeiros em Cristo Jesus. É de fato por estes frutos, movidos e promovidos pela fé, que faz com que nós de fato sejamos crentes de verdade, não apenas estarmos dentro da igreja. No capítulo 11 também nos afirma de forma muito contundente que nós nos apropriamos da salvação como uma dádiva de Deus e não como um mérito nosso, porque a salvação não é eu que decido isso, mas Deus soberanamente, pelo seu grande amor, Ele nos alcançou pelo seu poder soberano de dizer: eu quero você, você é meu filho. Assim também, o capítulo 11 também fala que suportamos, irmãos, as provações e nós somos capacitados a cumprir a missão que Deus nos deu aqui na terra, nesta corrida cristã, até aquele dia final. Assim sendo, irmãos, por fim, nós encontramos os exemplos de homens que foram testados em sua própria fé e que representam os seus frutos de firmeza, frutos de perseverança na caminhada e também do seu olhar em Cristo Jesus, como o autor e consumador da fé deles. Esses homens, Abel, por exemplo, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Moisés, Davi, são exemplos de homens que também, juntamente com os mártires registrados nas Escrituras, eles viveram de fato os aspectos práticos desta fé. Assim, meus irmãos, a fé é maravilhosa. Ela é um dom de Deus concedida pelo Espírito Santo, que capacita o pecador a viver por aquilo que ele não vê, mas que ele crê. Ele acredita no impossível, o impossível que só Deus pode fazer, e experimenta o sobrenatural de Deus, pois grande milagre foi nós, na nossa condição caída e perdida, esse Deus agora Ele opera em nós a vida para a vida eterna. Este é um grande milagre, é algo de fato sobrenatural. Assim, meus irmãos, diante desses pressupostos e dessas verdades que nós estamos hoje aqui falando, a palavra de Deus nos orienta a sermos como atletas, que devemos então cumprir aquilo que está proposto para nós. De fato, o atleta é aquele que se aplica a uma disciplina de treinos, de capacitação, de busca, de organização na vida e de cuidados em torno da sua própria saúde. Assim, o crente é um atleta, ele precisa de fato ter este cuidado para com a sua vida espiritual. Precisamos desenvolver a nossa santificação, desenvolver a nossa salvação quando nós estamos vivos aqui. E isto é parte nossa neste pacto de salvação, de aliança no nome de Cristo. Observe, irmãos, que para o crente, o modo de ficar em forma nesta corrida cristã é de fato ele beber
das Sagradas Escrituras. É lendo e meditando nela, é extraindo dela aquilo que o atleta precisa para si, em busca de uma vida de santidade e olhando para aquele que é o sumo exemplo na nossa vida, Cristo Jesus. Sendo assim, irmãos, impelidos a perseverar na nossa corrida, nós continuamos firmes na fé. É por Ele mesmo, não é por nós. Problemas virão e oposição também, mas não devemos nos desanimar, mas sim mantemos firmes o nosso olhar em Cristo. Para isso, eu convido você a abrir a sua Bíblia agora na carta aos Hebreus, no capítulo 12 e os versos do 1 ao 3. Hebreus capítulo 12, versos do 1 até o verso 3. A palavra de Deus diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e estará sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não nos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Vamos orar ao Senhor? Pai querido e santo, no nome de Jesus, nós nos rendemos a Ti, Senhor. Queremos, ó Pai, nesta noite, mais uma vez, pedir, ó Deus, o Teu auxílio, iluminando as nossas vidas, ó Pai, a nossa mente, para que possamos compreender a Tua palavra e que, ó Deus, possamos ser despertados por Ti, Senhor, pela Tua palavra, a poder, ó Deus, de fato, fazer mudanças significativas em nossas vidas, a fim de Te agradar, ó Deus, e nós estarmos de fato em forma espiritual de um atleta que está numa corrida ativamente, correndo para o alvo, para a linha de chegada. Santo Deus, obrigado, Deus, por esta oportunidade. Assim nós Te oramos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de reiterar a importância dessa carta, essa carta de Hebreus. É uma carta maravilhosa que, apesar de não encontrarmos a referência clara do autor e não também quem foram os seus destinatários especificamente, nós podemos observar, irmãos, que esta carta, ela é uma espécie de chave hermenêutica que nos ajuda a compreender muitas coisas que foram ditas no Antigo Testamento. É a carta que fala mais, cita mais o Antigo Testamento. De todas as cartas, Hebreus é a que faz mais isso. Essa carta aos Hebreus, ela traz para nós nitidez e explicação sobre o cumprimento das promessas quanto ao Messias, a Jesus. Esta carta tem como personagem central, irmãos, a pessoa de Cristo, indiscutivelmente. E o resumo da palavra melhor é bastante utilizado nesta carta, pois ela assegura que Cristo é melhor do que os profetas, Cristo é melhor do que os anjos, do que Moisés, do que também Arão, do que Josué. Então exalta o nome de Jesus. O sacrifício que ele realizou é melhor, foi maior, foi suficiente, mais completo, foi maravilhoso, íntegro, foi o máximo de sua expressão para com o seu povo. O sacrifício, então, que supera a antiga aliança. A aliança que ele inaugurou em seu sangue é superior à velha aliança, a nova aliança no seu sangue, a qual nós falamos no momento de ceia aqui na igreja.
Judeus então cristãos, judeus que agora se converteram ao cristianismo, viviam nesta época a qual receberam esta carta, estavam sendo perseguidos, irmãos, por causa do evangelho, por causa da pregação, por eles crerem então agora no cristianismo, que agora Cristo é o Messias, é o Filho de Deus, e por eles crerem assim, agora começou então a oposição, uma perseguição a esses cristãos, e por causa dessa doutrina de Cristo, eles sofreram, eles estavam então sofrendo e estavam agora retrocedendo às suas práticas antigas, as quais eles deixaram. Então deixaram a vida para trás, estavam agora em Cristo, e agora pelo sofrimento estavam querendo voltar, retroceder na caminhada deles. Isto era o que de fato estava acontecendo. Mas no capítulo 12, irmãos, capítulo 12 que foi o que nós lemos agora, nós encontramos exatamente a preocupação do autor sobre a fé daqueles crentes, e ele dedica uma carta inteira para reforçar isso, para dizer que havia um perigo, um problema que estava acontecendo, que eles não podiam mais retroceder, eles tinham agora que continuar a jornada deles, e a carta, irmãos, serve de estímulo para que eles continuassem firmes diante das perseguições. E para constatar e para termos ideia do que estava acontecendo, deixe sua Bíblia aberta, volte um pouquinho aí no capítulo 6 da mesma carta. No capítulo 6, eu preciso ler aqui alguns versos, do verso 4 ao verso 6, rapidamente, a gente vai ganhar tempo com isso. Capítulo 6, versos do 4 até o verso 6, e ele diz: é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Passe um pouquinho para o verso 10 e o verso 23. Capítulo 10, verso 23. Guardemo-nos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa é fiel, a promessa de vida eterna. Observe ainda que um pouco mais adiante, no mesmo capítulo 10, versos do 35 até o verso 38, irmãos. A palavra de Deus diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Verso 38. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Assim o autor aos Hebreus fala como boca de Deus para aquelas pessoas. Meus irmãos, o capítulo 12 é então esta continuação no mesmo assunto do capítulo 11, quando apresenta a galeria da fé, que de fato foram homens que foram dotadas de tamanha fé, para que eles pudessem então agora ser exemplo, assim como Cristo é o sumo exemplo, para que igualmente eles permanecessem firmes diante de toda aquela oposição e das perseguições do sofrimento até a morte por conta do Evangelho. Olhando então, irmãos, para o capítulo 12 que nós lemos, no verso 1, o autor então começa dizendo: portanto, também nós. E meus irmãos, portanto também nós, esta expressão nos traz um entendimento muito claro e muito profundo. Observe o coração pastoral desse autor, dizendo, esclarecendo, trazendo a palavra ao conhecimento, ao entendimento, como despertamento. Essas palavras, irmãos, portanto também nós, como também, portanto também vós, falando para eles se inclui, mas esta carta tem um endereço certo. Esta carta, o endereço são os corações daqueles irmãos que estavam querendo voltar, querendo abrir mão até de onde já chegaram nesta corrida, nesta caminhada a qual nós estamos envolvidos também aqui. Observe então que essas palavras, irmãos, fazem um comparativo com os servos do Senhor citados na galeria da fé. É como se ele estivesse dizendo: preste atenção, olha só o que os heróis da fé viveram e eles suportaram. Olha para José, ele continuou firme.
olha para os outros que estiveram, Moisés, que abriu mão de tanta coisa por conta do servir a Deus, do obedecer e do temor ao Senhor. Portanto, também vós assim façam. O autor, ele está querendo trazer à luz dele as comparações acerca daqueles que já viveram e que já passaram por tantas situações e ocasiões. E meus irmãos, eles não negociaram a fé. Eles se mantiveram firmes, eles demonstraram então a sua vida com profundidade, num relacionamento com Deus tão estreito, que eles puderam abrir mão de qualquer coisa para poder agradar a Deus. E eu pergunto, será que nós estamos tendo esta disposição de abrir mão de coisas para agradar aquele que nos salvou? Será que nós, na nossa humanidade, nós temos tido esta coragem, esta disposição de agora olhar para nós mesmos e dizer, olha, eu gosto muito disso, mas isso aqui não está agradando ao Senhor, está me atrapalhando. Será que eu teria condições de abrir mão das coisas que nos atrapalham na nossa caminhada? Esta é a indagação, irmãos. Isto de fato é ter coragem, que demonstra uma fé genuína no nosso próprio coração. Se Cristo nos salvou, se o Espírito Santo está em nós, como é que eu devo agora me importar diante dessas coisas? E assim o autor continua dizendo, vimos que temos uma grande nuvem de testemunhas. E aqui, meus irmãos, a ideia é que nós estamos num estádio. A visão do autor é que havia um estádio onde haviam competições. As competições, as Olimpíadas. E eles estavam ali agora, na mente dele, passava-se então agora uma metáfora. Ele começa agora a falar metaforicamente, falar agora ilustradamente, e começa agora a fazer o comparativo, falando das testemunhas, falando então daqueles que estão nas arquibancadas, aqueles que já chegaram antes de nós e já venceram, aqueles heróis da fé que viveram uma caminhada, uma corrida e chegaram na linha de chegada, e agora eles estão agora torcendo, eles estão agora observando nós agora que é quem estamos agora correndo nesta corrida. Então o autor aos Hebreus, ele traz a ideia de que, olha, muitos já viveram, já passaram e já venceram, e vocês agora estão querendo voltar atrás, estão querendo desistir da corrida, estão querendo ficar de fora. Então a ideia era justamente trazer à mente daqueles homens, daquelas mulheres, do povo de Deus, o entendimento de que a corrida, apesar de ser distante, porque as competições no tempo antigo, nesta época, elas tinham uma distância de 42 quilômetros, irmãos. Então os atletas se preparavam para agora começar uma corrida de 42 quilômetros. Era uma corrida distante, é uma corrida pesada, cansativa, termina-se ofegante, onde se exige do corpo do atleta bastante preparo. É quando nós dizemos que a vida cristã, ela não é um parque de diversões, irmãos. Não tem vida mansa para quem é crente de verdade. É um campo de guerra, é um campo de batalha. Vida cristã é abençoador para a nossa vida, porque conosco está quem? O autor e consumador da nossa fé. Amém? Nós vamos vencer, nós vamos chegar lá, eu creio que nós vamos chegar. Mas não é mamão com açúcar. Vida cristã não é simplesmente ser religioso, não, tem nada a ver com isso, mas tem a ver com negar-se a si mesmo, tomar a nossa cruz e correr para o alvo. Vida cristã é isso, e essa é a ideia então do autor quando traz este entendimento. Observe ainda, irmãos, que no verso 1, ele continua agora falando sobre algo importante, quando ele diz, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Observe, irmãos, que isso aqui tem um peso importantíssimo para a nossa reflexão nesta noite, e eu espero que você seja tocado pelo Espírito Santo neste momento tão importante. Quando então, irmãos, o autor ele fala dessas duas coisas, trazendo a atenção para os seus destinatários da sua carta, desembaraçando-se de duas coisas, de todo o peso e do pecado que tenazmente vos assedia. Essas duas coisas, elas estão presentes na nossa vida, faz parte da realidade, faz parte do nosso dia a dia.
E aqui, meus irmãos, mais uma vez a cena do estádio ela se estabelece. A corrida então era realizada por homens que corriam de forma rápida para chegar mais depressa na linha de chegada. Os relatos históricos apontam que até homens sem roupa alguma havia nessa corrida, porque as roupas eram um peso e o vento, a aerodinâmica prejudicava. Eles tinham que imprimir mais força para poder correr. Então a ideia do autor era que aqueles homens, eles precisavam se soltar de tudo que os impediam, ou então eles estavam com tão poucas roupas, né? Às vezes raspava o cabelo, a cabeça, para que o cabelo não fosse um empecilho, para que eles pudessem chegar mais rápido até o local de destino, até lá. O autor então, irmão, se vale desse entendimento e metaforicamente ele aplica isso neste verso, na perspectiva da corrida cristã, deixando para trás todo o peso que atrapalha a nossa caminhada. E a ideia é sair deixando. A palavra desembaraçando-nos é deixar de lado, é tirar e deixar. Então mochila, roupa, acessório, tudo que nos impede precisa ser deixado. A ideia figurativa é essa. É claro que nós não vamos tirar as nossas roupas, nem fazer coisas literalmente do como está sendo aqui dito, não. Essas coisas para serem deixadas é tudo aquilo que é para nós peso na nossa caminhada cristã. Não são coisas que muitas vezes necessariamente não são pecados, mas são coisas que nos atrapalham na nossa caminhada. E eu preciso, irmãos, adentrar nisso aqui com muito amor no coração, crendo que o Espírito Santo de Deus reservou esta noite para falar com nossos corações. Queridos irmãos, esse todo peso, que seria, irmãos, isso? E eu separei aqui algumas coisas para que a gente pudesse então pensar o que seria então um peso na minha vida, na minha caminhada cristã, que não é pecado. O que é que não é pecado? Eu não estou falando nem do que é pecado. O que é pecado já é um atrapalho incrível, já é um obstáculo que sem tamanho. Quem vive uma vida de pecado está vivendo os piores dias de sua vida na caminhada. Abandonou de fato a caminhada, voltou e sentou lá no banco e desistiu. A proposta da palavra de Deus é que nós estamos numa corrida e precisamos continuar e chegar na linha de chegada. Essa é a proposta. É isso que o autor está querendo trazer para aqueles irmãos hebreus. E assim, queridos, a primeira coisa que eu queria falar é sobre o apego à vida presente. O apego à vida presente é uma coisa que não necessariamente seja pecado. As coisas, não é? Por exemplo, a mulher de Ló. A mulher de Ló, ela recebeu uma ordem: vocês vão sair de Sodoma e Gomorra, eu vou destruir a cidade. Deus assim falou. Agora tem um detalhe, viu? Ninguém olha para trás, saiam rápido e não olha para trás. A mulher de Ló fez o quê? Ela olhou para trás e ela perdeu. Só olhou para trás, numa demonstração de apego às coisas presentes. Mas, irmãos, e quando nós falamos sobre os judeus que saíram lá do Egito, que na caminhada à terra prometida disseram: era muito melhor lá no Egito, mesmo sendo escravo, mesmo sofrendo. Lá tinha alhos, lá tinha comida. Moisés trouxe a gente para morrer aqui no deserto. Murmuravam, reclamavam. Seria o que então? Retroceder? Voltar para de onde Deus havia os tirado? Muitos estavam com apego às coisas da vida presente, apegos às coisas que se estabelecem aqui. E meus irmãos, Jesus falou sobre isso abertamente no livro de Marcos capítulo 8, e eu vou abrir aqui para a gente poder ler. No livro de Marcos, no capítulo 8, nos versos 34 até o verso 38, o Senhor Jesus, ele assim falou: então, convocando a multidão juntamente com seus discípulos, disse-lhe Jesus: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida,
vai ter que perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la, ganhará a vida. Que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. E aqui, meus irmãos, reside coisas importantíssimas. Se nossos olhos estão apegados às coisas do presente, estamos distante demais do alvo em que a palavra de Deus estabelece para nós. Não dá, irmãos, para fazer concessões com essas coisas. Não dá. Não dá para a gente negociar. E a pergunta que fica é: o que nos tem tirado das reuniões da nossa igreja? O que é que tem? O que é que nos tem tirado das reuniões de oração? O que nos tem tirado da escola bíblica no dia do Senhor aqui de manhã? O que é? Preguiça? Se for, está errado. Não, pastor, mas é porque domingo é a minha família. Família pode ser um peso. Não é pecado. Vou falar sobre isso já já. O que é que nos tem tirado do dia de manhã? Não, pastor, porque eu tenho que abrir meu negócio. Então você está dizendo a mim que seu negócio tem prioridade. Você está negociando com Deus. Você está dizendo que se um dia, na semana, você fechar o seu negócio para adorar a Deus, vai faltar comida na sua casa. É isso mesmo que eu estou entendendo? Mas o negócio é pecado? Não. Ter as coisas é pecado? É errado? Não. Mas eu tenho a opção de escolher? Tenho. Qual é a minha escolha? É o apego às coisas. E aí, meus irmãos, o que nos faz crescer na caminhada cristã é nos desprender de todo o peso. É Hebreus quem está dizendo: eu preciso me desprender do meu peso. Se eu não sou militar e nem trabalho em um hospital por escala, então eu posso comandar a minha escala, o meu trabalho. Se eu trabalho em um hospital, em coisas assim, que resposta eu tenho dado a Deus? Como é que de fato eu tenho me comportado diante disso? Como é que eu sou um adorador de um Deus que fez todas as coisas, que me deu tudo, e eu não consigo vir numa quarta-feira num culto numa reunião de oração, uma vez na semana? Eu não estou no domingo de manhã na escola bíblica, no dia em que há um mandamento estabelecido para nós, o quarto mandamento. Aí eu não venho porque é o dia do meu descanso, então seu descanso é mais importante do que Deus. Não, eu não venho porque eu não tenho interesse. Então você não tem interesse na palavra de Deus, em aprender? Não, porque domingo é o dia do Senhor é. E aí eu pergunto: cadê a fé? Cadê a fé? Cadê o foco no alvo que é Cristo? Cadê? É aqui, é a palavra de Deus que está dizendo. Mas uma outra coisa, irmãos, é as preocupações com a vida terrena. Riquezas e honras. E eu quero dizer muito claramente: riqueza e honra são coisas ruins? Não. São coisas boas, maravilhosas. Quem é que não quer ter dinheiro? Quem é que não quer ter honra? Todas as pessoas que com o juízo no lugar vai dizer: isso é coisa boa. Poder ter recursos financeiros para ajudar na obra missionária, para comprar roupa boa, para comprar carro para andar, para comprar o que for, é maravilhoso. Isso é dádiva de Deus. Lembrando, quanto mais Deus dá, mais responsabilidade nós temos com o reino de Deus. Não adianta eu ter tanto e não consigo trazer 1 quilo de arroz para ajudar na cesta básica da igreja. Então, a sua fé está muito fora da sintonia com aquilo que Deus, Ele estabelece. Porque quem dá saúde e oportunidade, quem dá dinheiro, quem dá fama, quem dá o que for, tudo provém de Deus. Na hora que Ele quiser tirar, Ele tira. Pronto. É assim que funciona. Então, o apego às coisas terrenas, às riquezas, isso será que está atrapalhando? Não é pecado querer ter as coisas. Não é pecado. É importante e a gente até luta por isso, trabalhamos para isso. Deus tem nos abençoado e tem nos dado. Mas isso não pode ser um peso na nossa caminhada. Isso não pode ser algo que nos atrapalhe. Lembrem-se, irmãos, o jovem rico, ele fazia de tudo na vida dele, que mandava o figurino, tudo certinho. Jesus, conhecendo o seu coração, e disse: faça o seguinte, essas fazendas que você tem, essas riquezas que você tem, tudo aí,
Você vai abrir mão disso tudo aí e vai abençoar um bocado de gente pobre que tem. Faça isso, depois você vem e me segue. Ele baixou a cabeça, saiu, foi embora. Ele preferiu viver o seu próprio evangelho e não o evangelho de Jesus Cristo. Meus irmãos, já o apóstolo Paulo foi diferente. Ele disse: para mim, a glória é Cristo. Eu não tenho a vida por preciosa para mim mesmo. Sabe uma coisa? Eu queria era já ter morrido e já estar na glória com Ele, porque eu sei que lá não se compara às coisas aqui. Mas hei de ficar. Mas lá é muito melhor. É saber viver na bonança e na escassez. Em toda e em qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Assim ele disse. E aí, meus irmãos, a família então pode ser um peso para nós? Pode sim. Mas família não é uma coisa de Deus, pastor? Sim. A família é uma dádiva de Deus. O pacto criacional de Deus com o seu povo foi familiar, foi um pacto familiar, para viverem nos caminhos do Senhor. Mas, irmãos, quantos de nós temos rejeitado os ensinamentos bíblicos por causa de familiares? Quantas vezes a família estendida, não a nuclear simplesmente, pai, eu, a esposa e os filhos, mas a família estendida, quantas vezes nos tem tirado de fazer a vontade de Deus? Quantas vezes, irmãos, nós temos tolerado comportamentos pecaminosos de parentes e entramos em comunhão com eles e compartilhamos do que eles fazem com eles? Isso é um peso que nos atrapalha. Não, porque vai ter um almoço na casa de fulano e tal, e a família está lá todinha, e a cachaça comendo tudo, e você está ali, e conversa pecaminosa, e está tudo lá, e está tudo beleza. Não, porque é a minha família, peraí. Então a sua família, nesse aspecto, está acima da vontade de Deus? Como é que a gente pode compreender isso? Meus irmãos, em Mateus 10, e verso 34, 38, eu não posso deixar de ler. Mateus capítulo 10, versos 34 e 38. Olha só o que é que Jesus falou: não penseis que vim trazer paz à terra. Olha só, não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da própria casa. Quem ama, porque Jesus falou esses versos iniciais. Olha só a explicação, no 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz, e quem vem após mim, não é digno de mim. Josenice não pode ter em mim aquela pessoa maravilhosa, a razão da minha vida. Não diga isso. A razão da sua vida é Deus. Amém? Não é a sua esposa que você conquistou, que ralou com ela, que cresceu na vida, que está tudo maravilhoso, o filho que nunca vinha e agora veio. Não é a razão da vida, da sua vida. Não. Se aquele que você recebeu morrer, você continua. Josenice não está acima de Deus na minha vida, não. Eu a amo muito, zelo por isso, faço tudo o que for preciso para que nós possamos viver bem. E isso é um mandamento, eu preciso fazer isso. Eu preciso amá-la como Cristo amou a igreja. E você, marido, faça a mesma coisa. Mas ela não está acima. Não. Se ela estiver acima, é um peso para mim. É um peso na minha caminhada. Não pode ser um peso. Nossos filhos, quem for, não. Se você postava isso na internet e botava a foto do filho, a razão do meu viver é por falta de conhecimento. A razão do seu viver é Jesus, é o nosso Deus. E assim, meus irmãos, observe, como diz um hino cristão antigo, talvez aqui alguns lembrem.
originado da Índia. Estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto. Já ouviram falar? Maravilhoso, hein? Quando era criança, cantava muito isso. Aí ele diz: estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Ó, espera, calma aí, não terminou não. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto, não volto não. Isso deve ser, irmãos, a nossa vida. Amém? Eu preciso seguir para o alvo. A linha de chegada está lá na frente. E eu tenho que correr a minha corrida cristã, me desprendendo de todo o mal. Por último, irmãos, nós encontramos um último peso que eu separei aqui para a gente poder falar hoje. Os deleites da vida, que nos dá bem-estar. Não é bom bem-estar? Lazer, um hotel, uma fazenda, um sítio, né? Tomar banho de rio, passar o final de semana na piscina, tudo é uma coisa boa, não é? Poder sair daqui, entrar no seu carro, pegar a sua moto, ou sua carona, o seu Uber, né? Ir agora para um restaurante, sentar lá, ser bem servido, não é bom? Tudo certo, coisas boas, não é? Poder viajar, e passear, e conhecer novos lugares, isso é tudo muito maravilhoso. Dádiva de Deus, são coisas boas, mas não pode ser um peso na minha vida. Não pode. Isso não está acima de Deus, não está acima, irmãos. Essas coisas que eu falei, nenhuma delas é pecado. Nenhuma. O lazer, o seu hobby, né? O seu futebol, nada, tranquilo, não tem nada de pecado. Só não pode ser um peso na sua vida. Tá? Não pode ser. Se estiver sendo um peso, precisa orar hoje. Hoje ainda à noite aqui, no final eu vou orar por isso. Para a gente abrir mão de todo o peso que nos atrapalha de servir ao Senhor. Não pode ser um peso, não pode. Nós não temos, irmãos, tempos para as coisas de Deus, tá? Porque muitos buscam as coisas e não querem buscar a Deus. Cegos nesta realidade buscam coisas e ocupam o lugar de Deus. São pesos na sua caminhada, na caminhada daqueles que assim fazem. E tem muito mais coisas. Nós não poderíamos aqui perder muito tempo em uma lista infinita de coisas que representam isso aqui. Mas dá para a gente ter uma ideia. Outros estão tão preocupados com seus próprios objetivos pessoais, mais do que para com Deus, ao ponto de quebrar a sua reverência ao Senhor na sua vida cristã. E meus irmãos, se a gente pede a Deus um trabalho, e esse trabalho nos atrapalha de servir ao Senhor, a gente pode considerar isso mais um teste de Deus. Dizer assim, eu vou dar ele está precisando, eu vou dar o emprego a ele aqui, que é para ver o que é que ele vai fazer. Como teve um irmão nosso aqui da nossa igreja, estavam querendo um emprego. O emprego apareceu em Cabedelo, mas o critério era, você tem que, na hora que preencher a ficha lá, você tem que dizer que mora em Cabedelo. Era uma oportunidade financeira? Sim. O trabalho era digno? Sim. Mas tinha uma mentirinha no meio da história. Aí o irmão disse, sabe o quê? Eu não vou mentir. Ele podia ter dito, que bênção, que maravilha, glória a Deus, agora eu vou já começar a ganhar dinheiro. E ele disse, eu não vou. Porque Deus às vezes ele testa a nossa fé, irmãos. Você crê nisso? Olha aqui uma chancezinha, tome aqui, chegue nele. Eu quero ver a fé dele agora em prática, na prática. Ele disse, eu não quero. E era para ganhar bem, viu, irmãos? Mais de R$2.000. Para quem está desempregado, é uma riqueza. Não demorou muito tempo. Deus abriu portas muito maiores do que essa, para a glória do nome dele. Amém? E é assim que funciona, irmãos. Moisés, então, observe, ele deixou para trás a cadeira nas dinastias do Egito. Ele era o próximo faraó que ia assumir a cadeira. Ele abriu mão. Você está disposto a abrir mão de coisas que lhe atrapalham? Moisés sabia que sentar naquela cadeira ali ia dar problema. Ele poderia se corromper com a riqueza, com a fama e com tudo aquilo. E o que foi que ele fez? Ele abriu mão, ele disse, eu não, ele negou, ele rejeitou ser filho da filha de Faraó. Quantos de nós aqui estamos prontos a abrir mão de coisas assim? Mas quem sabe até de abrir mão de coisas pequenas.
Quantos de nós estamos dispostos a isso? É aí onde reside a expressão da nossa fé. O que é que tem no tutano da nossa fé? Lá no centro, no núcleo. O que é que tem? São nessas horas que a gente precisa expressar isso para Deus. E a gente não quer abrir mão de nada, a gente quer tudo para a gente. Não, o que vier eu pego, o que vier eu pego. É aquela história, caiu na rede, é peixe. Calma, com Deus não funciona assim muito não. A gente tem que selecionar. Tem que selecionar tudo, muito bem selecionado, para que a gente seja abençoado. E o que me alegra o coração é que conteúdos assim nós temos ministrado na igreja, irmãos. E se alguém insiste em viver assim, contrário ao que está sendo dito, pelo menos de uma coisa eu tenho certeza: você não era inocente, você sabia da verdade, você é indesculpável diante do Senhor, você conhece a história, sabe de tudo como deve ser. Abraão também, irmão, saiu de Ur dos Caldeus, estabelecido com tudo de bom e do melhor. Deus disse a ele: sai da tua terra. Ur dos Caldeus, um lugar rico, um lugar próspero, um lugar com tudo de bom e do melhor. Às vezes eu faço esse exercício lá em casa. José disse: a gente está aqui em João Pessoa, está tudo direitinho. Se Deus disser assim: sai da tua terra, da tua parentela, de perto de todo mundo aí, e tu vai agora lá para a ponta da Paraíba, lá numa cidadezinha lá, começar lá um trabalho lá. Pastor Ivan vai ou fica? Entende, irmãos? Este é o exercício que nós precisamos fazer. E Abraão não contou conversa. Fechou tudo que ele tinha, pagou a conta na bodega, deixou tudo resolvido, ajeitou tudo, pegou, fez a trouxa e partiu para onde? Para uma terra que ele nem sabia onde era, porque era a terra que eu vou te mostrar ainda. Você vai sair assim, aí saia. E assim Abraão fez. Em um determinado lugar, parou numa confusão com o sobrinho dele. Ele disse: olha, a gente não pode estar brigando, escolha para onde você quer ir. O sobrinho disse: eu vou para cá, que é o filé da terra aqui, ó. Então eu vou para as montanhas, um lugar seco, alto, árido, que não dá muita plantação, mas foi lá onde Deus abençoou a vida de Abraão. E assim, meus irmãos, é exercer fé. E o aspecto que vos assedia é a segunda coisa desse verso. Observe, meus irmãos, que neste ponto do pecado que nos assedia, a ideia é somente todo tipo de pecado. Tudo que desagrada a Deus nos rodeia, tenta nos envolver de alguma forma. É sempre uma armadilha sobre nós, para que nós possamos entender, irmãos, nesta noite, que nós precisamos lutar nesta caminhada, nesta corrida. Pedrinhas no caminho podem aparecer, terrenos escorregadios, calçada com terra que fica escorregadia, tudo pode surgir para tentar nos derrubar. Isto é o pecado que nos assedia todos os dias, não tem férias. Você vai estar com 80 anos, 100 anos de vida, enquanto tiver vida aqui, o pecado está te assediando, está te rondando, para tentar te sugar, para tentar lhe derrubar, para tirar você da caminhada, da corrida que está proposta para as nossas vidas. E assim, meus irmãos, o nosso pior inimigo não é Satanás. Lembre-se disso. O nosso pior inimigo não é Satanás. O nosso pior inimigo é a nossa própria carne. E John Owen, um pregador puritano, ele falou algo muito interessante sobre isso. Ele disse assim, sobre a mortificação da nossa carne. Ele disse assim: a nossa carne é um espião de Satanás que está dentro de nós e luta contra a nossa alma. A nossa carne é um espião. Imagina o que é um espião. Uma organização e tem um espião dentro. Ele está vendo todos os pontos fracos, ele está vendo os lugares estratégicos, ele está vendo tudo para poder atacar. Assim é a nossa carne. Ele é um espião de Satanás dentro de nós, e não foi arrancado ainda, porque não chegou ainda o tempo. Mas daqui para lá nós temos toda a capacidade dada por Deus de poder mortificar esse pecado a cada dia, essa carne, essa concupiscência. Eu preciso trabalhar contra isso, eu preciso lutar contra isso, eu preciso fazer de tudo, irmãos, porque a corrida cristã não é uma corrida apenas não é uma corrida de qualquer forma, mas é uma corrida que está envolvida vida e morte.
Está envolvido muita coisa em tudo isso. E quando nós chegarmos, irmãos, na linha de chegada, nós vamos ver que valeu a pena lutar nesta caminhada, nesta corrida cristã. Mas olha só, irmãos, na primeira carta do apóstolo Pedro, eu não posso deixar de ler esses versos aqui, porque eu preciso fundamentar muito bem tudo aquilo que nós estamos aqui ministrando. A primeira carta do apóstolo Pedro, irmãos, nos apresenta para nós, no capítulo 2, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versos 11 e 12. Eu já estou concluindo. O apóstolo Pedro diz assim: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. É o que nós somos. A vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. A disputa, irmãos, de fato ela é feroz. A disputa é contra o pecado. A disputa, irmãos, é algo tenebroso que deve empreender de nós toda a nossa força e empenho. E quem é que diz isso? É a própria palavra de Deus. Abra aí, meus irmãos, em Mateus no capítulo 11 e o verso 12. Esse texto é importantíssimo, muito importante, meus irmãos. Livro de Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 11 e o verso 12. Olha só, Jesus falando, dizendo assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. É tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Ou seja, mais uma vez, não é uma espiritualidade no automático. Não é uma religiosidade. Todo domingo eu me ajeito, chego no culto, sento lá, amém, glória a Deus, é massa demais e vou para casa, fiz minha parte. Não. O momento aqui é apenas um pedacinho. O restante é muito maior. É onde nós somos de fato testados na nossa corrida, irmãos. E no mesmo livro de Mateus, no capítulo 7, e os versos 13 e o verso 14, diz assim a palavra de Deus: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Meus irmãos, a nossa luta, queridos, é feroz. Lembremos-nos, irmãos, de tudo aquilo que esta carta tem dito para a igreja naquele tempo, e que serve para nós como um incentivo, para que nós venhamos a nos livrarmos, irmãos, de todo o peso e também agora do pecado que nos envolve, tenta nos tomar. Precisamos, irmãos, abrir mão daquilo que deve ser aberto mão. Devemos, irmãos, rejeitar tudo aquilo que se apresenta para nós como proposta e que por trás é caminho de morte, é pecado. O pecado, irmãos, ele é atraente, o pecado é gostoso, mas também, irmãos, é passageiro, é ilusório e é maligno. Sabe, irmãos, o pecado, queridos, é uma fraude. Promete prazer, produz desgosto, promete liberdade, mas na verdade escraviza, e promete vida, mas no fim é morte. Já ouviram falar na fake news, nesse nome fake news, que tanto usado hoje? O pecado é a maior fake news que existe na vida espiritual. E assim, queridos, 3 coisas que o pecado faz: nos leva para cada vez mais longe da nossa linha de chegada, ou seja, da vontade de Deus. O crente, ele não gostaria de ficar muito tempo, mas acaba ficando escravizado e fica lá pelo resto de sua vida, se assim ele não se esforçar para sair de lá com a ajuda de Deus. Custa um preço mais caro do que poderíamos pagar. O pecado é uma desgraça.
o pecado é a pior opção. Mas, irmãos, no verso 2 e o verso 3, nós podemos observar então que o autor aos Hebreus, ele alerta agora ao povo a uma coisa importantíssima e trazendo um exemplo incrível. Quando ele diz que para que nós possamos correr para este alvo e com perseverança cumprir esta carreira que nos está proposta, aí o verso 2 diz: precisamos olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da desonra, da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Aí ele conclui: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa própria alma. Meus irmãos, na corrida, irmãos, nós devemos nos livrar de todo o peso, livrarmos de todo o indício de pecado que nos assedia, mas o nosso olhar precisa estar focado em Cristo. Se eu tiro os olhos de Cristo, eu me perco na corrida. Se eu tirar os olhos de Cristo, eu vou olhar para outras coisas que eu não deveria olhar. Eu preciso de fato entender, irmãos, que o nosso olhar, precisamos entender, o nosso olhar não deve se desviar olhando para sofrimentos da terra do tempo presente, porque quem nos dá vitória é o próprio Deus, é o Senhor que coordena todas as coisas. Ele tem a medida certa e o tempo certo, Ele sabe como agir na hora certa, dá o suporte necessário para nos ajudar e nos abençoar. Assim, meus irmãos, olhando para os heróis da fé, que conseguiram cruzar a linha de chegada da sua corrida cristã, da sua corrida, eles tiveram olhares leais a Deus. O olhar daqueles homens era um olhar que via Deus e olhava para o Senhor com lealdade, como José, olhando então aquela oportunidade de se lançar aos braços da sua patroa e conseguir ali um caso para viver ali no erro e no pecado, quem sabe ganhar muita coisa dela, presentes e etc. Ele teve um olhar naquela situação, um olhar de lealdade a Deus. Ele teve um olhar, irmãos, de fidelidade, também de temor a Deus. Ele teve, além de tudo isso, um olhar de obediência e de humildade. E ele correu daquela cena. Ele teve a humildade de ser assim. Ele não bancou o macho, eu sou forte. Não, ele correu. Porque ele sabia para onde os olhos deles estavam virados, para onde os olhos deles estavam fitos. E de fato, irmãos, se os seus olhos estiverem firmes em Cristo, nada nos atrapalhará a chegar no alvo, na linha de chegada. Um olhar, irmãos, uma decisão e um pecado horrível detonou alguns personagens bíblicos. Nós sabemos disso. Adão foi um, Eva foi outra. Davi também, com o seu olhar, ele se embaraçou em um adultério que custou a ele muito caro. Edom foi outro exemplo, o chamado Esaú, com o seu olhar para as coisas. Queridos, e tantos outros que assim foi. E pela fé, irmãos, é que nós damos então as costas para o mundo e olhamos para Deus, confiando nele que Ele nos abençoará e nos ajudará. Ademais, irmãos, a vida cristã não só começa com o olhar, mas continua com o olhar, olhando para o Senhor Jesus, olhando para Cristo, olhando para Ele, os olhos firmados nele. Ter os olhos, irmãos, fitos significa olhar constantemente para Jesus. E olhar constantemente para Jesus é nos submetermos a Ele, é estarmos com a Bíblia aberta durante a semana inteira. Temos sempre um momento específico para estarmos com a palavra. Mas por conta de tanto peso que nós temos, é o trabalho, é o tempo, não sei o que, a faculdade, é isso, aquilo, tal, tantas desculpas. E aí por isso eu não tenho uma vida com Deus durante a semana, não é? E assim, meus irmãos, nós precisamos sair hoje daqui decididos a fazer a nossa lista de pesos na nossa vida, que eu preciso abrir mão para poder ser para o Senhor quem Ele quer que eu seja, como atleta de Cristo que está numa corrida na chegada
da corrida, na linha de chegada. E assim, meus irmãos, nesse verso 3, então, o autor sai então dessa ilustração da corrida e vai agora falar sobre a luta contra esse pecado. Ele traz como exemplo, de fato, então, a pessoa de Cristo. Ninguém mais suportou tamanha oposição, ninguém mais sofreu do tanto que Jesus sofreu para nos dar vida eterna. Ele, de fato, é o grande exemplo, é o sumo exemplo que nos constrange quando nós, de fato, entendemos o que de fato aconteceu. Não é simplesmente dizer, não, Jesus morreu por mim, amém. Não é só isso não, meu filho e minha filha. Não é só isso não. Preste atenção. Ele não tinha obrigação nenhuma de nos salvar. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Estávamos vivos aqui respirando como seres humanos. Mas que ao morrermos aqui, iríamos agora ter uma vida de perdição eterna, de sofrimento, com choro e ranger de dentes, para sempre. Mas Deus, no seu grande amor, disse, eu tenho um povo lá que eu quero. No meio daquela carnificina de gente, toda afetada pelo pecado, tem um povo lá que eu quero para mim. E Ele falou ao nosso coração um dia, eu não sei como, em que situação ou circunstância. Se você está aqui hoje, é porque Deus, pela sua palavra, falou ao seu coração. Essa fé foi gerada. E você respondeu a Ele positivamente ao chamado para a vida eterna. E nós estamos aqui, nessa corrida, nessa corrida constante, para poder chegar lá na linha de chegada. E assim, irmãos, quando nós estivermos desanimados, então consideremos, irmãos, a vida daqueles que já venceram. E Oi, som. Oi. E ele conseguiu vencer. E ele disse, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci. Assim disse o Senhor Jesus. Concluindo, irmãos, nossa reflexão de hoje. Como está então, irmãos, nossa corrida espiritual para aquele grande dia que nos aguarda? Como está? Como de fato está, irmãos, o nosso olhar para o Senhor Jesus? Será que nós vamos sair hoje daqui dispostos a abrir mão de todo o peso e do pecado, arrependidos? Ou nós vamos sair daqui dispostos a dizer, eu preciso avançar na minha carreira e eu tenho que abrir mão disso e disso? Duas opções eu tenho: ou me abraçar cada vez mais com o peso, ou então sair daqui dispostos a abrir mão destes pesos, para que a minha corrida ela seja mais aliviada. Observe, irmãos, que vem à nossa memória a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era um povo de Deus que se reunia lá. É aquela igreja que disse assim, eis que Jesus falou, eis que estou à porta e bato. Falou para aquela igreja. Mas se fosse nos nossos dias, certamente era uma igreja lotadíssima. Que era uma igreja rica. Tinha de tudo. E dizia para si mesmo, eu não preciso de nada, porque eu estou abastada, tenho tudo. Mas o que nos chama a atenção, irmãos, é a carta para aquela igreja, escrita por João, mas que foi ditada por Cristo. Cristo, ao olhar para aquela igreja, para as pessoas, para os crentes que ali estavam, certamente, irmãos, não era o que Jesus via, mas era o que Jesus não via. E o que era que Jesus não via na igreja de Laodiceia? Não via fervor espiritual, não via uma igreja ortodoxa, não via uma igreja ética, não via uma igreja próspera espiritualmente e nem em paz.
porque Cristo não estava lá. Era assim o olhar de Jesus para aquela igreja. Aquele povo não estava olhando para Cristo, porque Cristo estava lá fora, dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. Significa dizer que aquela igreja estava olhando para si mesma, olhando para eles mesmos. O culto eram as personalidades e não a Cristo. Faltava tudo isso naquela igreja. A espiritualidade de fato estava no botão automático, no piloto automático. Pronto, vai no embalo. E não é essa espiritualidade que o Senhor requer de nós, não é isso, irmãos. Faltava então o que naquele povo? Faltava fervor. Faltava, irmãos, entusiasmo, brilho nos olhos. Faltava comprometimento com Cristo, de entender que a cada ajuntamento dos santos, Deus se faria presente. E que era de fato uma alegria e não um peso vir à igreja. Era isso que faltava. Estava faltando, irmãos, corações aquecidos. Corações de fato envolvidos com as causas da obra de Cristo, a obra do Senhor. Faltava, irmãos, naquela igreja choro pelo pecado, arrependimento genuíno, vida com Deus, avivamento. Sabe por quê, irmãos? Porque precisava livrar-se dos seus pesos que a igreja de Laodiceia tinha. Eram muitos os pesos. Precisavam se livrar dos pesos. Se livrar então, irmãos, do pecado que assediava aquele povo e fazer com que eles olhassem de fato para o autor e consumador da fé deles. Precisamos lembrar, irmãos, todos os dias de que do outro lado da linha de chegada está Jesus Cristo. Ele está lá. Do outro lado da linha de chegada estará lá o Senhor Jesus, nos esperando, dizendo assim: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vocês venceram as lutas de vocês e as tribulações de vocês chegaram ao fim. Que assim seja, irmãos, na nossa vida. Que sejamos, ó Deus, irmãos, diante de Deus, que possamos estar com os nossos olhos fixados em Cristo, olhando para Ele, e que nessa corrida possamos levar a sério todos os pontos que foram aqui trazidos, e que nós sejamos então vitoriosos e cruzar a linha de chegada. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar.